Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do The Talks Podcast. Hoje nós vamos estar aqui com o meu sócio, meu amigo, uma pessoa aqui que eu tenho uma grande admiração. Mas antes de apresentar ele, esse aqui é um ambiente para a gente falar de gestão, de negócio, de empreendedorismo, de educação financeira. Então hoje eu fiz questão de convidar aqui Eduardo Campos para estar junto com a gente aqui nesse episódio do The Talks Podcast. Eduardo, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Grande Dean, é uma satisfação enorme estar aqui com você hoje e espero que esse bate-papo seja bastante instrutivo aí para todos os teus seguidores. Legal, cara. Muito obrigado aí mais uma vez. Gente, vou apresentar aqui um pouco, na verdade, fazer uma introdução aqui de quem que é o Eduardo Campos e depois ele pode continuar aí falando um pouco aí sobre a trajetória dele, tá? Então, bom, o Eduardo é economista de formação, então que nem eu aí, economista, ele é empresário, tá? Fundador aí, sócio dos maiores escritórios de investimentos do norte do Brasil, né? É também atleta, além disso, pai, amigo. Eduardo, fale um pouco aí sobre a tua história aí pra gente, cara. Grande Dean, muito obrigado de novo pelo convite. Bom, falando sobre tantas facetas, tá parecendo que eu sou muito sênior, né? E até que eu tô um pouco realmente. Bom, eu tenho 42 anos, sou casado, tenho 3 filhos, um menino de 12, uma menina de 10 e um pequenininho de 6. A minha trajetória profissional, ela é uma trajetória que tem de mercado financeiro mais de 15 anos, por algumas empresas que eu fundei, que eu ajudei a construir, dentre elas, onde nós nos conhecemos, né, na nossa primeira empresa de investimentos, que é uma história bem bacana. Legal. Enfim, tem bastante história para contar. É verdade, cara. Isso aqui vai ser importante a gente falar sobre isso, justamente porque aqui... Dudu. Cara, é o Dudu porque é o Dudu. A gente tá junto aí, como eu falei, porque, cara, lá foi onde eu comecei a minha vida, junto contigo, junto com o nosso time lá, onde eu comecei basicamente a minha vida dentro do mercado financeiro, a minha trajetória no mundo de investimentos, né? Tive pouca experiência fora e a minha formação veio, junto com vocês lá, a gente veio crescendo junto, aprendendo junto ao longo desse período, né? A gente tava falando agora há pouco, são quase 15 anos aí, né, Dudu? Junto, atendendo aí os clientes, trabalhando aí nessa batalha aí no mercado financeiro, né? Então, cara, é um dia muito especial, a gente está falando sobre a nossa história e está falando aí sobre o crescimento do nosso escritório de investimento ao longo desse tempo, né, Dudu? Cara, e fala pra gente por que economia, por que tu se interessou aí pelo mercado de investimentos. Cara, Dean, assim, é muito, muito gratificante estar aqui hoje, né? Ver todo o teu crescimento profissional, o teu amadurecimento enquanto profissional do mercado financeiro, que de fato começou comigo lá atrás, junto com todo o nosso time. Depois você acabou indo para o Rio Grande do Sul, casou, foi viver outros ares, está casado até hoje com a mesma Sim. pessoa, isso já é um diferencial, essa resiliência. Mas na nossa trajetória, na minha trajetória profissional, a economia veio como uma escolha, uma vez que eu gostava bastante da parte de exatas, mas era também ligado um pouco com a parte de humanas, então fazia sentido para mim tentar unir um pouco as duas coisas. E as ciências econômicas me parecia que seria o caminho mais adequado para eu poder desenvolver o que eu achava que eram as minhas qualidades da época. Então, sempre tive sempre tentei cultivar um bom relacionamento com as pessoas, sempre tive um espírito empreendedor de estar montando estruturas, os negócios. Sempre me preocupei com a parte legal, né, tributária, de como que as coisas funcionam. Eu sei que às vezes é um pouco chato, mas é uma coisa que é necessária, porque senão você não consegue tirar o máximo dentro da lei dos negócios que a gente vem a construir. Então, essa sempre foi a minha trajetória. Então, assim, a economia foi por causa disso. Depois, a parte empresarial, ainda antes do mercado financeiro, ela veio a partir de um convite de uma empresa de logística. Eu trabalhava para o Distrito na época, em torno ali dos anos 2000. Era responsável por uma empresa de logística. E pintou uma oportunidade de fazer uma operação que viesse a complementar a cadeia, né, de distribuição dos clientes. E aí foi o nosso primeiro empreendimento.
eu me tornei sócio de uma empresa de assessoria aduaneira. Posteriormente, as coisas iam bem. Em função da minha formação, eu acabei sendo convidado pelo nosso sócio, o Gustavo, a montar um projeto novo. No início era um projeto part-time, que depois de 2 meses virou tempo integral. Eu acabei me vendendo a minha participação da empresa de logística e foquei especialmente nessa empresa de investimentos no mercado financeiro. Então, assim, foi um caminho meio natural. O empreendedorismo, ligado à minha formação lá de trás, ela acabou me levando ao mercado financeiro e hoje eu estou bastante feliz do jeito que as coisas estão andando. A gente vai falar um pouquinho disso, né, de como que os negócios foram montados, de como eles evoluíram no tempo. E a ideia é essa, é tentar passar essas informações para as pessoas e, enfim, contribuir de alguma forma. Legal, pô, Dudu, muito bacana. E além disso, né, cara, assim, além dessa trajetória dentro do mundo dos negócios, Dudu, dentro do mundo dos investimentos, no mercado financeiro como um todo, eu acho que aqui na nossa região, na verdade, nós fomos líderes aí, os primeiros, eu diria, a trazer o mercado de investimento para cá, né? Tu falou aí dos anos 2000, eu imagino que nessa época ter acesso aí ao mercado financeiro já era um desafio, nem existia smartphone naquela época, então como é que tu já fazia teus investimentos? Tu já era ligado nisso? Já teve essa educação financeira em casa? Como é que foi? Essa pergunta é bem bacana, assim. A minha formação é uma formação financeira, né? Eu tinha, como eu comentei, uma ligação com outro ramo de atividade, mais voltado à produção, ali distrito, enfim, mas sempre na parte de serviços. Mas eu sentia, enquanto investidor, eu estudava, tinha o background ali do mercado, mas estava sempre buscando novas formas de investir o meu capital, o capital dos meus familiares. Então, quando veio o convite do Gustavo para que fosse montada a primeira empresa de investimentos, especificamente em 2008 isso aconteceu, foi um pouquinho depois do meu início profissional, 8 anos depois, isso surgiu, o meu de acordo, né, o meu aceite para participar do projeto, tinha como um dos motivos essa necessidade de conhecimento, de saber o que fazer, de como fazer. Então, os meus investimentos, eles sempre foram tocados, né, nas diversas opções que existem, tanto na parte de renda fixa, renda variável, fundos, ativos diretos, mercado futuro. Então, por uma necessidade pessoal e por uma necessidade, como digamos assim, dos nossos familiares, o Gustavo me convenceu a participar do projeto. Então, no início, a maior dificuldade, o maior desafio era preparar as pessoas, era fazer as pessoas entenderem de como que esse mundo funcionava. E aí a gente tinha à época, hoje menos, porque, como você falou, a gente hoje tem o advento da tecnologia, muito mais informação, né? Os conteúdos são difundidos de uma forma muito mais eficiente do que era no passado. Então, o nosso início foi basicamente preparar as pessoas, e aí você participava comigo. À época, já em ali meados de 2009, 2010, a gente fazia cursos, palestras, a gente tentava mostrar para as pessoas como que esse mundo funcionava, que o desconhecimento, acho que é o maior medo, né? Quando você conhece, você entende como que as coisas acontecem, você acaba tendo mais conforto para executar, definir suas estratégias e executar os seus investimentos. Então, basicamente foi assim que a gente começou o negócio, muito mais focado na parte educacional, para que a gente pudesse executar com segurança os investimentos dos nossos clientes. Né? E Dudu, pô, legal falar disso, porque eu sempre toco no ponto da educação financeira, inclusive um dos motivos de montar o projeto do DN Talks foi exatamente para levar conhecimento, compartilhar a boa informação, difundir aí essa questão mesmo da educação financeira, apesar de a gente estar aí falando de coisas que a gente vem fazendo há 15 anos, hoje ainda há essa necessidade muito forte, né? Então, muitos profissionais saem da própria faculdade, engenheiros, advogados, médicos, não sabem lidar ainda com a educação financeira. E a gente começou a fazer esse trabalho lá atrás. Poxa, eu lembro que a gente dava palestra juntos, nós dávamos cursos juntos, né? Ou seja, um dava 1 hora, o outro compartilhava, ia pegando, assim, ficava o dia inteiro. Eu falo aqui também que
teve ali os momentos de batalha, porque eu lembro da gente chegar no escritório 7 horas da manhã e chegar em casa 11 horas da noite, dando curso, dando palestra, formando o mercado, né? Que naquele momento, como a gente falou, era tudo muito distante, não tinha nada, então a gente tinha que formar mercado, gastar sola de sapato e para conquistar novos clientes, né? Para prospectar negócios, né? E eu lembro, que para mim, e aqui eu aproveito o momento para te agradecer por todo o conhecimento que você me passou. Hoje, eu falo com toda certeza, um dos melhores profissionais que eu conheço dentro do mercado financeiro é você, com toda a convicção. Que isso. Eu falo isso. Eu agradeço muito dentro das palavras. O grande ponto, e acho que talvez um dos principais motivos de eu ter, junto contigo, traçado uma trajetória vitoriosa, é justamente a gente conseguir ler quais são as necessidades de cada momento, né? Então, lá em 2008, a necessidade, de fato, era ensinar mais as pessoas, né, através de palestras, de cursos, presencialmente estar perto, por questões tecnológicas do momento. Era um momento que isso funcionava bastante bem. Nós evoluímos, criamos essa consciência, né, nós mostramos como que as coisas funcionavam. Então, naquele momento, era o empreendimento mais adequado, né? Sim. Com o passar dos anos e com o amadurecimento que a gente foi tendo, a gente foi vendo que outras coisas eram necessárias. Então, depois da minha participação na fundação, criação, manutenção da primeira empresa de investimentos, que é onde nós nos conhecemos e fomos sócios por tanto tempo, a Ação Investimentos, acho que a virada de chave que eu posso dizer, e eu acho que é legal comentar isso, é que nós fizemos uma certificação, né, que chama CFP, né, que é Certified Financial Planner, é uma certificação internacional de planejador financeiro, que, tirando o nome difícil, o inglês e tal, não sei o que era simplesmente uma preparação, uma prova que te fazia estudar sobre diversos assuntos. Né? Os investimentos, que era o nosso carro-chefe, onde a gente sempre foi a nossa formação, isso em 2013, mas fez a gente olhar, e aí me levou um pouco mais para trás nessa questão mais burocrática, que era toda a parte de sucessão, toda a parte de tributação, todas as partes que são tão importantes quanto a execução do dia a dia dos investimentos. E aí isso me fez refletir e nos fez refletir sobre outras necessidades de planejar o futuro, né? A gente executar, fazer uma modelagem de planejamento financeiro para as pessoas físicas. Isso foi abrindo a nossa cabeça. Você já não estava mais na ação, você estava no Rio Grande do Sul. Foi quando eu decidi fazer uma cisão da estrutura, sair da empresa. Então eu vendi minha participação para os sócios. À época eu era sócio da instituição financeira que a gente defendia, em função de ser o maior escritório de investimentos do Brasil, dessa bandeira. E a partir daí eu montei uma empresa de consultoria que objetivava ser um family office, porque eu entendia que os clientes eles tinham outras demandas além de comprar, vender um título público, ou uma ação, ou um fundo de investimentos. E aí surgiu a empresa chamada Finis, que é a empresa que eu fundei em 2014. E aí eu tive o prazer de trabalhar com você de novo, porque quando você voltou para Manaus como economista, você veio a ser meu sócio por bastante tempo. A gente montou essa modelagem, então a gente estava junto de novo, de uma outra forma, não executando investimentos financeiros, mas cuidando do patrimônio de pessoas, famílias e empresas de uma forma muito mais abrangente, levando em consideração não só os títulos financeiros, mas os ativos não financeiros, né, os ativos ilíquidos, propriedades, imóveis, participações societárias, questões tributárias, sucessórias. E a gente teve sempre, assim, como economista de formação, essa visão holística sobre o todo. E isso nos fazia ter uma preocupação muito grande, assim, de não ser uma solução, como eu posso dizer, assim, simplória ou fazer de qualquer jeito. Então, nós nos unimos com grandes advogados, com grandes contadores, para que nós pudéssemos coordenar grupos multidisciplinares
que pudessem ajudar as pessoas, as famílias, as empresas a alcançar os seus objetivos. Então, assim, eu fui muito feliz de novo em trabalhar contigo, porque isso nos uniu novamente. Rapaz, lá eu sempre digo até 2014, 2015. Foi por aí. Eu fui para o Sul 2012. É isso aí, Dudu, 2014. E, cara, e momento importante, porque o bom filho a casa torna, né? Então, cara, eu voltei para Manaus, a gente montou, ficou junto aí novamente nesse projeto. E eu digo ali que foi exatamente como você disse, onde abriu a cabeça, expandiu os horizontes, eram as necessidades daquele momento. A gente começou a fazer estruturas completamente diferentes, que obviamente nos ajudou a chegar aonde a gente está aqui, né, Dudu, nesse momento. Sem dúvida, né? Eu acho que quando a gente olha uma família, um grupo econômico, tendo em vista essa questão de sucessão, essa questão da tributação mais eficiente, essa questão do gerenciamento de risco através de apólices de seguros adequadas, eu acho que a gente consegue, de fato, traçar um plano A, né? O que é o que a gente brinca, né? Dentro de casa, o plano A. O plano A é a pessoa ter uma vida perene, longa e atingir seus objetivos com fruto do seu trabalho, né? Que as pessoas que a gente atende são essas pessoas que são geradoras de renda, são pessoas vitoriosas. E o plano B é proteger-se, proteger a família, as pessoas que realmente importam para aquele indivíduo que a gente atende, que nós atendemos, por uma eventualidade, uma fatalidade. Então, é o plano B. Então, no fim do dia, eu tenho 3 filhos, eu tenho esposa, nós temos vários planos e objetivos de vida. Sim. E é claro que a gente trabalha todos os dias para isso. Ninguém quer isso, mas Deus o livre, acontece alguma coisa, a gente tem o airbag, a gente tem ali os dispositivos de segurança que aí não dando certo, acontecendo alguma coisa, Deus o livre comigo, os meus filhos e a minha esposa, eles estão cobertos. Então a gente tem isso como de fato ali um objetivo dentro dessa estrutura da empresa de consultoria. Então a Finis, a partir da Finis, nós montamos uma nova forma de enxergar o cliente, de fazer esse trabalho. A gente nunca foi muito preocupado em colocar isso na mídia, na televisão. A gente acabou sempre fazendo o atendimento de pessoas que já eram nossos clientes no passado, ou de indicações que vieram ao longo do tempo de pessoas que nos conheciam. Não tinha toda essa questão de mídias sociais e a gente, como uma empresa pequena, com poucos profissionais, a gente não tinha propaganda e tal. Então a gente atendia aquela demanda que nós recebíamos de forma passiva dos nossos clientes, da nossa estrutura. Então essa foi a segunda empresa, a segunda estrutura que nós montamos, né? Após a empresa de distribuição, onde a gente iniciou lá em 2008. Então, aquele momento, nós tínhamos como necessidade e demanda essa nova formatação. Então, como eu falei, assim, o que eu posso sugerir para aquelas pessoas que querem empreender é tentarem fazer uma leitura daquilo que é necessário, aquilo que te serve, que te é útil, e arrumar uma solução criativa, funcional e viável, economicamente falando, para esse empreendimento dar certo. Então, nós fizemos o primeiro empreendimento que deu bastante certo, super certo, a empresa de distribuição. A gente teve uma necessidade de expandir a nossa atuação em outras áreas de conhecimento e de serviço, que foi feito através do Family Office que eu comentei. E aí foram pintando outras situações e outras demandas. Hoje a gente, além da empresa que a gente fez parte lá do Family Office, que continua existindo, a gente se uniu novamente num novo projeto a partir de meados de 2019. A Mais, né, é a empresa de distribuição afiliada ao Banco BTG Pactual, onde nós somos sócios. Você veio para esse projeto lá em meados de 2019. Foi isso mesmo. Com a tua saída da antiga empresa, nós fizemos aí uma grande seleção. Os nossos sócios são de longe aí as pessoas mais qualificadas para atender o nosso público. Eu, você e toda a turma que tá lá dentro do escritório. Então, assim, voltamos para esse mundo de distribuição em função do grande projeto do maior banco de investimento da América Latina, que tinha como objetivo atender as pessoas de uma forma maior. E foi por isso que eu voltei, porque eu tinha algumas restrições na parte de distribuição, sim, porque a gente não conseguia atender todas as necessidades. Que necessidade? A parte de câmbio, parte de ativos offshore, né? Ativos... Gerenciamento de risco. Né? Gerenciamento de risco. Então, hoje o nosso grupo
O nosso grupo econômico é um grupo econômico que é composto por 3 empresas. A empresa de consultoria, que faz toda a parte de planejamento familiar e toda a estruturação que nós comentamos, foi a segunda necessidade. Sim. E a terceira necessidade foi justamente voltar ao mercado de distribuição num novo formato, e aí compondo a Mais e também a Finis Vida e Previdência, que é o veículo onde a gente estrutura todas as soluções de vida, previdência, e também logo a gente vai começar com seguros elementares, a parte de seguro de plano de saúde, os seguros de responsabilidade civil, que é uma demanda muito grande dos nossos clientes. Enfim, de novo, a gente está fazendo o que a gente sempre fez, que é olhando o que a gente tem de demanda, de necessidade por parte pessoal e por parte dos clientes, e dando solução adequada para isso. Então, a gente costuma brincar que o grande diferencial que a gente oferece aos nossos clientes é que no fim do dia a gente é um conglomerado que escolheu os melhores prestadores de serviços que existem, que estão disponíveis no mercado. Com toda essa experiência que a gente adquiriu, né, Dudu, ao longo desses... de poder avaliar, de fazer diligência, de ver quem de fato é sólido o suficiente para me prestar um bom serviço, e isso é estendido para os nossos clientes. Então, a mesma estrutura que nós usamos para o nosso patrimônio, para fazer o nosso gerenciamento de risco, o nosso planejamento, enfim, todas as nossas estruturas, é o que os nossos clientes têm disponível. Então, essa é a dinâmica, é isso que a gente sempre buscou fazer dentro do nosso mercado de atuação, que é o mercado financeiro e o mercado aí de vida e previdência. Legal, show de bola. Dudu, queria trazer aqui o assunto para um lado também que, poxa, que eu comecei na verdade eu retornei agora, comecei a me dedicar também, que é pro lado dos esportes, né, cara? Você sempre foi um cara ligado ao esporte, você é faixa preta de jiu-jitsu, né, Dudu? Quem olha o cara assim tranquilo nem imagina. Meus amigos costumam dizer que era porque eu era amigo do professor, acho que era brincadeira. Pode ser então, faixa preta de jiu-jitsu, o cara joga tênis e joga pra caramba, né? Joga bem demais. Cara, e além disso, ainda tem uma outra paixão, né, Dudu? Que são os cavalos, né, cara? Conta um pouco pra gente da tua vida como atleta, como isso te ajudou também no mundo dos negócios. Olha, isso até é curioso, né? Porque a minha esposa costuma brincar que eu tenho mais hobby do que tempo pra fazer os hobbies. Imagino. Mas as mulheres, elas sempre brigam com a gente porque a gente não dá toda a atenção que elas querem. Sendo muito ou sendo pouco, nunca vai ser o suficiente. Mas brincadeiras à parte, eu acho que o esporte é um vetor fundamental, e a gente procura, eu e a Andresa, a minha esposa, em casa, ensinar os nossos filhos, proporcionar aos nossos filhos essas mesmas oportunidades de fazerem alguma coisa que gostem. Eu, de fato, eu gosto de várias coisas. Sim. Eu comecei, enquanto atleta, eu comecei desde muito novo jogando vôlei, colégio, faculdade, etc. A gente participava de time, então sempre foi de uma forma competitiva. E aí eu conheci a parte das lutas também, que era uma coisa que eu fazia em paralelo, o jiu-jitsu. Meu professor sempre foi o Paulo, depois que o Paulo foi embora, o Omar Salum. E Manaus sempre foi um dos grandes polos do esporte, né? A gente tem grandes referências do esporte até hoje. Então foi uma coisa que eu gostei, a maior parte dos meus amigos também praticava, então sempre foi uma coisa bacana assim na minha vida. E a luta ela é um tipo de esporte que te impõe muita disciplina, né? Hierarquia, enfim, o respeito ao professor, que eu acho um negócio muito bacana enquanto criança, para a gente poder ter os limites, né? Autocontrole, né? Então, assim, eu achava uma coisa bastante bacana. Nessa época, eu tenho desde criança uma paixão de fato pelos cavalos. É um esporte que é um esporte caro, que demanda tempo. Então, assim, ao longo da minha vida, eu voltei a praticar depois do nascimento do meu primeiro filho. Isso fazem aproximadamente 12 anos. Antes eu não tinha condições nem de tempo e nem de disponibilidade financeira para isso. Mas é uma coisa que eu realmente curto e gosto. Então, assim, eu acho que o esporte ele é uma válvula, ele como eu falei, é um vetor para que você tenha disciplina, você aprenda a ganhar, aprenda a perder, para que você tenha uma mente saudável, corpo saudável, para que você tenha saúde. E sem dúvida nenhuma, eu tive mesmo respeitando os meus limites, né, e tendo alimentação, cuidado e tal,
acontecem intempéries e problemas ao longo da vida. Em 2019 eu tive um câncer precoce e fiquei bom, graças a Deus, tive um problema sério, mas provavelmente a minha recuperação foi melhor do que a média justamente por essa questão de se preocupar, né, ter essa disciplina e o respeito com o corpo. Sim. Que sim, não adianta, né? A gente, sem saúde, a gente não tem nada. Então a gente não consegue construir nada, a gente não consegue manter nada, porque de fato aí é um presente do Papai do Céu a gente poder desfrutar dessa saúde com o corpo, saúde na mente. Então acho que o esporte é um caminho natural para isso e a gente tenta incentivar isso muito em casa para os nossos 3 filhos. Pô, legal, Dudu. E é importante porque também a questão da disciplina e do foco, né, da meta ali do mundo do esporte, a gente traz isso para os negócios, a gente traz isso para a nossa empresa, traz isso para os investimentos, né, que exige também muita disciplina na hora de você seguir ali e estabelecer um bom plano financeiro, né? Eu voltei agora, depois de ter passado aí 10 anos se dedicando mais à vida profissional, retornei agora para o mundo, para os esportes também. E, cara, a melhor coisa que aconteceu é curtindo esse novo momento, esse novo estágio da vida, né? A gente passou por alguns bocados juntos, né, Dudu? Você falou agora aqui de 2019, né? Que foi exatamente onde a gente voltou a trabalhar juntos. Essa questão do problema de saúde que você teve, eu lembro disso, desse momento que foi passado. Eu fiz exatos 3 anos agora, dia 6 de agosto. Eu comemorei meu 2º aniversário sábado passado. Legal, cara. E eu lembro, Dudu, também de uma vez que acho que tu viajou para, não sei, para alguma prova de hipismo e, no primeiro treino tu quebrou a perna, ficou lá. Conta pra gente, cara, isso aí. Foi internacional, né? Essa foi internacional. Parte a Globo não mostra. Eu lembro que com muita negociação eu consegui convencer a minha esposa a deixar eu e meu filho mais velho irmos. Nós fomos para casa de uns amigos na Europa. E eles são criadores de cavalos, são competidores profissionais. E a gente, por amizade, a gente foi ali e se encaixou. E de fato, a gente viajou um bocado. Meu filho tinha 5 anos, o João Pedro. Eu cheguei no primeiro treino, no warm-up lá da competição, eu acabei levando um tombo, caí mal em cima do pé e quebrei o pé e passei os próximos 10 dias sendo cuidado por um menino de 5 anos. Foi uma história... Essa competição não foi legal. Mas as demais vem sendo bem bacanas. Mas pegando o gancho, como você falou, eu acho que o nosso mundo empresarial, né? As empresas, a responsabilidade que a gente tem com os nossos colaboradores, sócios, com os nossos clientes, com os nossos provedores, né, o banco, seguradora, enfim. Sim. Eu acho que a vida, eu acho que essa trajetória ela é muito pautada com tudo isso que a gente tem de valores, né? A disciplina, a resiliência, né? Tem dia que as coisas não dão certo, a gente tem que acordar no dia seguinte e fazer dar certo. Então, eu acho que o esporte ele te ensina isso, né? Tem dia que você está bem, tem dia que você não está bem e você tem que administrar. Então, o mercado financeiro é assim. A gente passa por um momento bastante desafiador, seja pelas questões geopolíticas, né? Mundo em guerra, Ucrânia, Rússia, as questões dos Estados Unidos, China, enfim, que todos acompanham. A gente vive um período pós-pandemia onde as cadeias de produção foram quebradas, então a gente tem, em função disso, um aumento de inflação global. Isso não é uma característica apenas do Brasil. Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Canadá, enfim, qualquer país vive essa situação, essa nova realidade. A boa notícia é que o brasileiro está acostumado a lidar com isso, né? Porque a inflação é um fenômeno econômico que sempre aconteceu no Brasil como país emergente. Isso é menos comum em países desenvolvidos. Então, assim, a boa notícia é que a gente sabe lidar com isso. A má notícia é que quando isso acontece nos Estados Unidos, os Estados Unidos resolvem subir juros, o mundo balança. Então a gente vive esse desafio, né? Então falei da geopolítica, falei das questões inflacionárias e a gente tem essa polaridade infeliz, né? Não falando de direita ou de esquerda, de A ou de B, não vem ao caso, mas essa polarização das pessoas, das condutas, essa radicalização de tudo que se refere à política, é bem complicado. As pessoas não têm tolerância, né? As pessoas acabam virando inimigas porque discordam ou porque concordam com A ou com B. Isso não tem o menor fundamento.
Independente se eu gosto ou se eu não gosto, eu tenho que respeitar a tua opinião e era isso. Claro. Então, assim, a gente vive às vésperas de uma eleição. De uma eleição. Além disso, né? Além temas de recessão. Além da questão geopolítica, além da questão da inflação e de uma possível recessão em função de aumento de juros, a gente vive assim às vésperas de uma eleição polarizada que traz toda a volatilidade. Então, a gente tem os últimos 12 meses muito desafiadores para todos os nossos investidores. A gente vem trabalhando arduamente aí para passar essas informações, para revisitar os planos, testar as nossas convicções. A gente tem conversado como nunca com os gestores, com os economistas, para que eles possam nos passar, né, as referências necessárias para que a gente possa auxiliar na tomada de decisão, na gestão dos portfólios. Então, esse é o pano de fundo. Eu acho que toda essa trajetória aí de 15 anos, nossa trajetória de 15 anos, ela nos auxilia e nos dá a base necessária para que a gente possa dar o direcionamento nas conversas e nas nossas reuniões. É um momento desafiador, né, Dudu? Porque eu lembro aqui também, trazendo um pouco mais lá atrás, a gente passou ali pelo momento de Lava Jato, né? Passamos ali na crise de 2008, mas era um momento ainda inicial do escritório, do subprime. Mais recente, passamos por uma pandemia, né? Ou seja, em 2019, no ano seguinte do nosso projeto. Greve dos caminhoneiros. Greve dos Wesley Day. A gente já passou por uma pancada de coisa. Exatamente. São 15 anos animados. Exato. E aí, poxa, no ano seguinte, uma pandemia foi quando, cara, todo mundo fica em casa. O nosso escritório fechou, eu lembro, foi 16 de março isso, de 2020. Fica em casa que tá todo mundo, o mundo vai acabar, ou não vai morrer. 8 circuit break seguidos. Então, poxa, a gente fez ali o dever de casa de ligar para a turma, tentar se posicionar. Então, essa gestão do nosso negócio, que é basicamente, que você lá como gestor do escritório sempre lidou muito bem, muito rápido, fez a gente crescer muito, né, cara? Assim, apesar de toda a confusão que nós vivemos na pandemia, nós dobramos de tamanho. Chegamos aí por ser, mais uma vez, o maior escritório de investimentos do norte do Brasil, né, Dudu? Sem dúvida. Eu lembro como se fosse hoje dando um passo para trás para dar 2 para frente. Eu lembro como se fosse hoje, assim, em 2008, quando a gente iniciou, eu lembro que teve o subprime, né, a crise nos Estados Unidos. E aí a gente tinha um evento, uma palestra que chamava-se assim, Transforme Crise em Oportunidade. E a gente falava sobre mercado, sobre tudo. E eu acho que a pandemia, né, foi um negócio assim, trágico, foi um negócio, a gente teve perdas familiares, e, enfim, amigos, e todos tiveram. Mas foi um pouco disso, né? Transformar uma situação caótica em alguma coisa que tivesse pontos positivos, né? E a gente conseguiu por alguns motivos. Primeiro, pela resiliência, pela força do nosso grupo, né, de todos os nossos sócios. Segundo, pela estrutura fornecida pelo nosso provedor, o BTG Pactual, que fez com que todos os sistemas funcionassem e a gente conseguisse dar continuidade aos atendimentos. E eu acho que o ponto, se é que tem um ponto bom do que aconteceu, né, é lógico, tem milhares horrorosos, catastróficos, mas se é que tem um ponto bom, é que eu acho que o ponto bom é que as pessoas elas tiveram mais tempo, né? Mais tempo para tudo, né? Como estavam em casa reclusas, tiveram mais tempo para pensar, para reavaliar as coisas. E como a gente continuou bastante firme, focado naquilo que era o nosso propósito, que de fato é ajudar as pessoas, a gente conseguiu falar mais vezes, por mais tempo. Então foi um novo momento de reset, vamos chamar assim, né? de refazer os pontos, os principais pontos. Então a gente conseguiu falar muito com as pessoas e elas estavam disponíveis, porque elas não tinham muito o que fazer, porque estava todo mundo de fato em casa. Então, se teve uma coisa boa da época da pandemia, foi a gente conseguir se aproximar ainda mais das pessoas que confiam na gente. Sim. E a gente conseguiu conversar mais, a gente conseguiu atuar mais, e isso foi positivo. Então, de fato, com essa relação
as pessoas que já eram clientes, elas aumentaram suas posições, as pessoas que não eram clientes acabaram nos conhecendo e colocaram os recursos e o seu patrimônio sob a nossa responsabilidade, né, sob a nossa assessoria. E, de fato, a gente, olhando de 2009, na verdade, o número de 2009 até agora, 2022, a gente está falando aí de 3 anos, pouco mais de 3 anos, a gente triplicou de tamanho, né? Hoje a empresa administra aí cerca de R$1,5 bilhão, que é um montante, de fato, eu nunca imaginei que a gente pudesse ter esse montante. Sim. Mas, enfim, e hoje a gente já vê que, de novo, é aquele novo momento, né? A gente está sempre olhando para frente. Claro. Como é que a gente auxilia as pessoas a fazerem mais, né? De forma mais eficiente. E eu acho que esse é o nosso principal propósito, enquanto gestor, enquanto planejador, enquanto estudioso do que está acontecendo, de como está acontecendo. Então, uma das coisas que eu tenho aprendido com você, né, toda essa tua iniciativa de ter um canal, de ter mais pessoas te ouvindo de forma simultânea, né, que diferente do meu tempo que eu tinha que ir lá para frente do quadro, do nosso início, né, porque eu sou um pouco mais velho que você, do nosso início, onde a gente ia para o quadro e tinha 5, 6, 10, 15, 20, sei lá, 100 pessoas numa sala. Hoje é diferente, né? Você tem o teu programa, você tem as tuas mídias sociais, você consegue criar conteúdo e atingir muito mais pessoas. Exatamente. E eu fiquei super feliz com o convite. Tomara que as pessoas, os teus seguidores gostem, que a gente possa levar mais informação de qualidade para todos e que as pessoas possam fazer as melhores escolhas, seja nos investimentos, seja na gestão, seja na parte de planejamento sucessório, tributário, nas questões relacionadas aos investimentos no exterior, que é bastante importante dentro de uma formação de um portfólio, para a gente estar menos exposto às intempéries brasileiras. Enfim, é isso. Acho que esse é o pano de fundo. Dudu, outra coisa assim, eu vou explorar um pouco aqui, porque a gente tem que aprender com esse cara. Explorar um pouquinho aqui. Cara, o que tu diria assim como competências e valores para... O mercado financeiro está crescendo muito. Tem muita gente buscando, querendo trabalhar no mercado financeiro. Quais são as competências e valores que tu julga ser necessário? E já aproveitando também... como é que tu faz o teu pitch com os clientes, como é que é o teu relacionamento, como é que tu faz o trabalho que eu sei que é excelente, mas para as pessoas que estão nos assistindo aqui, como é que tu faz todo teu network junto com os investidores? Bom, sobre a parte técnica, o que eu procuro fazer todos os dias participar dos calls que o banco fornece, que tem várias expertises ali, a parte de mercado, a parte de produto, enfim. Eu me preparo assim. Eu acho que é muito importante a gente estar sempre buscando conhecimento. A gente faz algumas reciclagens e qualificações, seja por cursos ou seja por eventos que acontecem. Infelizmente, não acontecem tantos eventos em Manaus. Então, eu tento, mesmo que exista a facilidade do online, eu acho que o presencial ele ainda é muito importante. Então, eu faço questão de, uma vez por mês, agora que voltou, né, no pós-pandemia, uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias, pensar, escolher alguns eventos importantes para poder absorver conhecimento e trazer isso para os clientes. Sobre a parte de network, eu acho que é uma construção, isso é uma construção de tempo, de vida, né, onde você vai conhecendo as pessoas, você vai se tornando referência. Então, assim, isso não tem muito uma fórmula de como que isso acontece e funciona. A preparação para os clientes, eu acho que é sempre pautada na necessidade de cada um individual, a gente conseguir entender isso de forma bastante detalhada, o que aquela pessoa, o que aquela família precisa. E no investimento eu tenho sempre na minha cabeça 3 pilares que eu sigo à risca. Né? Então são 3 pilares. O primeiro pilar é risco. Então assim, não adianta eu falar ou pensar num negócio super rentável ou num negócio diferente, criativo. Eu preciso entender se
qual que é o perfil de risco daquela pessoa, né? O que ele está disposto a perder ou a ganhar, que tipo de operação pode fazer sentido. Passado o pilar de risco, a gente vai para a liquidez. Não adianta ser risco adequado e retorno super alto se a liquidez estiver desalinhada. O que é a liquidez? A liquidez o DEAM precisa de R$1.000 para pagar uma conta, o DEAM precisa de R$1.000 para comprar uma casa, o DEAM precisa de... Enfim, quando que esse dinheiro vai ser necessário. Então, o recurso, né, o patrimônio estar disponível conforme a necessidade de liquidez, de desembolso. Quando? Né? O quando é muito importante. E o terceiro pilar aí sim, retorno. Então, tudo que eu faço para os clientes, assim, parece uma coisa bastante simples, mas de fato ela é simples. Eu tento sempre alinhar, número 1, risco, número 2, liquidez e número 3, aí sim, retorno. O que é o mais rentável, dado o risco adequado àquele perfil, àquela pessoa, àquela família, aquele grupo familiar, aquele grupo econômico. O que é a liquidez, quando que eles vão precisar dos recursos. É claro que às vezes as pessoas não sabem, ou sei lá, acontece um evento atípico e isso muda. E a gente pode errar por isso, porque a gente não tinha informação. Mas a ideia é a gente ter estabelecido algumas métricas para conseguir honrar essas necessidades de caixa, que a gente chama de liquidez. E por último, retorno. Então, assim, basicamente eu acho que essa é o principal ponto, é o principal desafio. E aí, como que a gente trata isso no dia a dia? Assim, é com muita parcimônia e alinhando expectativa, né? Então, assim, a gente nunca, de forma nenhuma, de jeito nenhum, a gente promete aquilo que é mais ou menos possível. A gente está num país que tem altos e baixos, então as taxas de juros elas aumentam, e como é que isso impacta a vida? Isso impacta a vida porque o CDI aumenta e diminui, o CDI é a referência para tudo, a inflação ela é referência para o CDI e vice-versa. Então os nossos indexadores eles são importantes, né, para a gente tomar os caminhos. Então, assim, de forma bastante resumida, o que eu tento fazer é me preparar tecnicamente, é desenvolver esse relacionamento com as pessoas, né? E aí sim a gente fazer essa interlocução, sempre falando um português bastante claro e bastante direto, sem inventar muito, sem tentar ser muito sofisticado, porque o que importa no fim do dia são as pessoas entenderem aquilo que elas estão fazendo. Então, se elas não... A gente costuma brincar dentro do escritório. Se você não está entendendo, não faça. Só faça aquilo que você entende. Se você ainda não entendeu, a gente vai explicar mais uma vez. E se não entendeu, a gente vai explicar de novo. E se não entendeu depois da segunda ou da terceira vez, a gente não vai fazer, porque você não entendeu. Claro. Então, assim, essa é a dinâmica que eu gosto de dar nas minhas relações. E as pessoas elas têm que entender que o mercado financeiro ela é como qualquer negócio, que vai bem, vai mais ou menos, vai mal. E no fim do dia a gente tem que entender que a gente está correndo uma maratona, né? A gente vai correr, aí a gente vai ter que seguir um ritmo que a gente consegue aguentar o próximo quilômetro, e o próximo quilômetro, e o próximo quilômetro. Não é uma corrida de 100 metros, né, Dudu? Que na nossa dinâmica, na nossa didática, né, cada quilômetro assim, é o ano, né? Então, não adianta, não dá para você fazer muito hoje e amanhã você não querer fazer nada. Então, é uma parte do patrimônio, né? Os ativos financeiros são uma parte do seu patrimônio. A outra parte vão ser as suas empresas, os ativos que você ganha com o seu trabalho, eventualmente os seus imóveis, enfim. Então a gente tem que fazer essas ponderações para poder ajudar as pessoas. Claro. E Dudu, trazendo aqui para a prática, como é que está distribuída a tua carteira de investimentos hoje? A gente falou aqui dessa confusão toda global, de recessão, do Brasil ser aquele país que parece que vai quebrar, mas nunca quebra, né? Todo momento ali de inflação, de política, de polarização política que a gente vive hoje. Como é que está distribuída aí a tua carteira de investimentos, percentuais ali em renda fixa, renda variável? Sei que você é um cara muito experiente, que já operou de contrato de milho futuro, de café futuro, até
Até título do Tesouro. De fato, eu já tentei de tudo. Eu tento até hoje. Bom, sobre a carteira, eu confesso que eu achei no ano passado que a piora dos preços dos ativos ela aconteceria um pouco mais para frente. Na verdade, eles aconteceram ali por volta de julho do ano passado. Eu achava que isso ia acontecer em meados de 2022, agora o ano que a gente está, talvez junho, julho, pela aproximação das eleições. Na verdade, eu lembro quando voltou o recesso parlamentar no ano passado, ali agosto do ano passado. Julho, agosto, a coisa já começou a degringolar. Então, assim, o nosso movimento, assim, teórico, né? Por que eu falo teórico? Porque eu vou falar da minha carteira, legal, mas quando eu digo movimento teórico, assim, é o que a gente gostaria de fazer. E aí os clientes têm o que eles querem fazer, o que eles fazem de fato. Então, assim, a minha carteira de investimentos, eu acabei carregando muito mais renda variável do que eu carregaria num ano desafiador como 2022, porque eu estava comprado já, bastante comprado, 70% comprado em meados de 21. Então, os ativos pioraram de preço e eu mantive as posições em função de confiar nos ativos que eu tinha na carteira, esperando que esse movimento ele se corrigisse. E a gente vem numa gangorra desde então, onde os ativos melhoram, pioram. Por exemplo, na semana passada, no final de junho, a gente teve a bolsa lá 96 mil pontos, depois de estar, sei lá, 120, 130. Voltou para 96 mil pontos. E aí ficou pior ainda, né? Foi assim, um fechamento de semestre horrível, foi um mês caótico. E não só na renda variável, né? A gente teve a abertura da curva de juros na renda fixa, a gente teve renda fixa desvalorizando, a inflação explodindo, o CDI... Mercado americano caindo 20%. Mercado americano caindo 20%, uma coisa do outro mundo. Então, assim, os ativos ficaram muito interessantes, né, do ponto de vista de preço. Então, a gente começou a pensar, em vez de o mundo vai acabar, não, é uma super oportunidade para comprar, a gente começou a olhar de novo. Mas, enfim, eu estava bastante alocado, então não tive como fazer esse movimento. Então, assim, mais ou menos 70% da carteira entre posições de renda variável e multimercado expostas a mercado e 30% em renda fixa. Isso eu não sugiro para ninguém, eu sou profissional, então eu conheço os ativos, conheço os riscos. A gente nem de longe tem essa alocação no escritório. Sim. A nossa alocação no escritório deve ser algo médio hoje, sei lá, máximo... sei lá, entre 30% a 40% de risco, se for isso, acho que é menos do que isso. E mesmo com os ativos piorando de preço, a gente tendo pela frente um ano desafiador de 2022, a gente veio reduzindo progressivamente. Então hoje a gente sei lá, no ápice a gente deve ter chegado a, sei lá, 40% de exposição a mercado, hoje a gente deve ter 20%, né? Mais ou menos isso. Mas, de novo, isso não é uma receita de bolo. Eu falei de forma mais genérica, eu falei um pouquinho da minha carteira pessoal, mas eu acho que cada indivíduo, que cada família, que cada grupo econômico tem que fazer essa calibragem conforme os seus objetivos, os seus planos, né? Então, é que nem você vai no médico, né? Então, você leva os seus exames, os seus objetivos de melhora e tal, e o médico traça um tratamento. O assessor financeiro ele é mais ou menos isso, né? Com base no teu balanço patrimonial, com base no teu imposto de renda, com base nas tuas empresas, com os teus objetivos, com os teus investimentos futuros, a gente traça um parâmetro ali e um plano para executar. Então, eu acho que eu funciono e sugiro esse tipo de dinâmica para a definição do portfólio e das carteiras. Buscar um assessor, né? Buscar uma pessoa mesmo, um profissional qualificado que possa se ajudar. Hoje, até na internet mesmo, muita coisa funciona, mas tem muita coisa que a gente precisa ter cuidado, né? Tem muita gente que não tem certificação, tem muita gente que resolveu falar e aparecer ali sem ter uma validação do órgão regulador. Então, acho que isso
sempre importante ter cuidado com isso também. Sem dúvida, Dean. Acho que isso para qualquer área, né? Então, se você precisa de, sei lá, de uma assessoria jurídica, você tem que ter um bom advogado. Se você precisa de um atendimento médico, você precisa de um bom médico. Outro dia eu fiz uma postagem na minha rede social, no sábado, agradecendo a equipe médica que eu tô aqui hoje por causa deles, porque eles foram precisos e muito eficientes na detecção do meu problema e na resolução do meu problema, à época. O assessor financeiro é a mesma coisa, né? Então, sem dúvida, as pessoas elas precisam ter a certificação adequada, elas precisam ter uma vivência sobre o que está acontecendo, porque com o boom das plataformas de investimento, sim, a profissão do momento se falou em ali, você é assessor de investimento, você é agente autônomo, etc. e tal. Acho super legal ter mais pessoas fazendo o que a gente faz, mas eu acho que a experiência, a bagagem que a gente acumulou nos últimos 15 anos, elas serviram para nos mostrar que tem coisas que a gente precisa sempre revisitar. O que é uma coisa que eu aprendi que eu preciso sempre revisitar? A gente pode errar no produto, né? Eu posso fazer uma avaliação, o mercado vir contra e a gente, cara, perder dinheiro num produto. O que eu não posso errar é o tamanho da posição. Então, se eu estou fazendo uma posição num produto que ele tem um risco maior, ela tem que ser uma posição menor. Então, assim, se a gente erra, se a gente toma risco numa posição de fato mais arriscada, o mercado veio contra e eu estou exposto a 2%, 5%, 10%, é uma coisa. Se eu estou exposto a uma posição que tem problema, sei lá, em 50% da minha carteira, assim, isso pode ser irrecuperável, porque a pessoa pode não ter o tempo ou o estômago necessário para que esses ativos voltem ao preço satisfatório. Então, uma coisa que a gente sempre olha é o tamanho das posições, tendo algumas restrições técnicas sobre limite. Então, dificilmente vão nos ver fazendo mais do que 10% da carteira em um único ativo, por melhor que ele seja. É ouro em pó, beleza, 10% da carteira, porque é ouro em pó. Bitcoin, não sei o quê, título isso, título daquilo. Então, assim, o tamanho da exposição, eu acho que é o principal desafio. A gente está sempre muito alinhado com esse gerenciamento de risco, para que quando nós sejamos pegos desprevenidos, como nós fomos lá a meados de 2021, a gente não tenha uma fratura, entre aspas, tão grande que a gente não consiga se recuperar. Porque, de novo, é uma maratona, é uma relação de confiança e resiliência, onde a demanda, o plano, o objetivo do cliente ele está em primeiro lugar, do investidor. Então, a partir daquilo, a gente monta uma estratégia. E aquela estratégia está clara para ele. Então, a estratégia pode dar certo, pode dar errado. Se der certo, ótimo, a gente vai continuar a investir. Se der errado, a gente vai ligar para ele e vai dizer, olha, deu errado, vamos zerar a posição, diminuir. Sim. Ou temos a convicção que esse negócio vai melhorar e vamos segurar no osso. Isso é possível porque o tamanho estava adequado. Então, esse é o... Não sei se eu posso dizer segredo, mas essa é a forma que eu gosto de ler as coisas e da transparência que eu gosto de ter com os meus clientes. Legal, Dudu. Pô, muito bacana a gente falar sobre isso aqui. E, Dudu, eu queria tocar num ponto agora aqui, cara, que eu já falei aqui das suas qualidades, mas é um outro negócio que, cara, me chama muita atenção e me admira bastante, que é o lado social que a gente tem no escritório. E você, particularmente, trouxe esses valores da tua vida, pessoa física, Eduardo, pessoa física, para o nosso negócio, que são os projetos sociais, né, cara? Eu lembro de aniversários seus, da gente levar, poxa, rancho, brinquedos para você distribuir. Cara, conta um pouco para a gente desse trabalho social. Na pandemia, a gente fez ali uma campanha também bem bacana, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Assim, eu venho... Nunca me faltou nada em casa. Eu tive a bênção de ter meus pais, meu irmão, e a gente sempre teve uma vida confortável, então assim, eu nunca passei necessidade. Mas ao mesmo tempo, toda a minha carreira, minha trajetória profissional, assim, eu não sou dono de banco, eu não tenho um monte de dinheiro ou um monte de tempo disponível para projeto A ou projeto B.
A gente começou de forma bastante tímida em casa, né? A gente é bastante católico em casa, a gente gosta de passar esses conceitos para os nossos filhos. E aí, desde os aniversários pequenos deles, a gente ia lá, olha, a contribuição é uma lata de leite. Aí a gente foi ajudando a instituição A, a instituição B, de forma bastante tímida. Sei lá, nos últimos anos. Aí algum amigo tinha alguma instituição para ajudar, a gente ia lá e contribuía, enfim, nunca foi um negócio muito estruturado. Aconteceu que na pandemia a gente viveu, né, aquele início lá de 2021, que foi uma loucura. Manaus virou de cabeça para baixo. E eu lembro que eu liguei pro CEO do Pactual, pro Roberto Salute, que acabou assim, ficando próximo. Eu liguei para ele e falei: Roberto, a gente tem uma situação, a gente já estava 2 anos no BTG. A gente tem uma situação em Manaus que é uma situação diferente, tá morrendo gente, o negócio tá maluco. A gente conseguiu uma super doação do banco, a gente trouxe mais 100 cilindros de oxigênio através da estrutura logística do governo do estado. E foi a primeira vez de forma estruturada que a gente fez um negócio que de fato foi grande. Assim, né? E aí eu lembro que todos os nossos sócios, você, eu e todo mundo ficou feliz assim, de poder ajudar, de poder contribuir. No momento seguinte a gente teve a questão, né, que a desgraça nunca vem sozinha. Né? Depois dessa questão de oxigênio lá, teve a maior cheia do Amazonas e todo mundo embaixo da água aqui. Então a gente conseguiu cesta básica, então a gente fez alguns movimentos. Meu pai, Roberto, ele é um dos responsáveis pela operação do Rotary aqui em Manaus, e aí me mostrou um projeto que era a empresa solidária do Rotary Club, então a gente contribui, a gente fez outras ações com o Rotary e tal. Então, assim, a nossa empresa, a Mais, ela acabou pegando gosto por esses desafios de tentar, de alguma maneira, retribuir um pouco do bem que a gente recebeu, do sucesso que a gente teve. Então... E muito legal isso, Dudu, porque esse final de semana, inclusive, né, a gente foi visitar uma instituição, acho que seria legal tu falar sobre isso, cara, um momento especial, cara, a gente ali no abrigo Coração do Pai, né? Antes de falar do que a gente participou junto no sábado, dando um passo para trás, assim, essa questão que nós fizemos, esse esforço que nós fizemos na época do oxigênio, das cestas básicas, etc., e remetendo para a nossa trajetória, que eu falei da questão da necessidade, a gente viu que até para doar é difícil, né? Porque assim, o dinheiro vai para onde? Quem que será que fez com aquele dinheiro, né? A cesta básica, cara, a gente arrecadou juntos, sei lá, mais de 200 cestas básicas. Sim. Cara, 200 cestas básicas dá, sei lá, 4, 5, não sei quantas toneladas. São 2 caminhões. Então, assim, precisa ter caminhão para carregar. Aí tu chega no lugar que tava todo mundo de máscara, quando tava todo mundo com essa questão da pandemia, tava aglomeração, então não podia aglomerar. Então, como é que a gente faz para fazer uma... É tudo difícil. Então, a gente começou a ver um desafio de falar assim, beleza, a gente quer ajudar, mas quando a gente ajuda pouco, não é relevante. Sim. Quando a gente quer ajudar muito, é difícil de fazer essa coisa acontecer. Então, falando um pouquinho, agora voltando para o sábado, a gente esteve junto numa instituição chamada Coração do Pai. Sinceramente, eu não conhecia. Também não, cara. Foi a primeira vez. E eles apareceram na nossa vida de forma inusitada, porque a gente está estruturando uma solução dentro da Mais para que clientes, para que parceiros, para que amigos possam contribuir de forma organizada, ter o feedback de como esse dinheiro está sendo utilizado pelas instituições escolhidas, com devida auditoria, com supervisão da SUSEP, a Superintendência de Seguros do Brasil. Enfim, uma estrutura que a gente vai lançar ainda. Sim. E aí a gente elencou, se eu não me engano, o nosso time elencou, a nossa controladoria lá, a Thaisa, liderada pela Thaisa, elencou 5 instituições filantrópicas de Manaus, e a Coração do Pai era uma delas. E como essa estrutura, esse veículo que a gente vai logo lançar, acho que é mais 1, 2 semanas, na hora que estiver pronto, todo mundo vai estar sabendo, existem uma série de regras para as instituições.
E pasme, a única instituição de todas as que a gente tentou que conseguiu atender todos os requisitos foi o Coração do Pai. Sim. Então, registro, prestação de conta, transparência, Perfeito. Tem uma série de que eu também não conhecia, Sim. de ser sincero, mas como a nossa estrutura demandava isso, né, de SUSEP, etc. Perfeito. E tal, seguradora, eles foram os únicos que atenderam. Eu voltei de viagem, voltei de férias agora, então a gente marcou para todo o nosso time conhecer, porque o Coração do Pai foi a instituição elegível e elegida pelos critérios necessários para que nós pudéssemos fazer essa primeira ação, né? Esse primeiro esforço de captação de recursos para eles. E a instituição foi uma grata surpresa, porque é uma instituição que atende mais de 100 jovens, né? Em situação de completo abandono, vulnerabilidade. Bebê, né, cara? Bebê, um negócio de 2 semanas. Um negócio... eu lembro que a gente brincou quando a gente estava lá, é um negócio que a gente chegou achando que a gente tinha problema, né? Cada um tem os seus problemas, tem as suas lutas, as suas brigas, né? Enfim, verdade. As suas questões. Mas a gente viu que a gente é tão feliz, a gente é tão abençoado, porque existe uma realidade tão dramática. E perto da gente, né? Do nosso lado, cara, aqui. Né? Impressionante. E essa turma faz um trabalho tão bacana, tão bonito, e a gente vai ter o prazer e a bênção de poder ajudar e contribuir. E todos vão poder participar desse esforço de forma estruturada junto com o nosso time. Então a gente vai estar lançando, em 2021 a gente fez um esforço de doação forte em função de pandemia e de enchente, etc. e tal, em Manaus. E agora em 2022, agora nesse segundo semestre, a gente vai lançar essa campanha e esse veículo de captação estruturado de recursos para atender instituições. O primeiro trabalho é com o Coração do Pai, e a gente vai tentar que outras instituições estejam elegíveis para que possam receber recursos. Hoje a empresa ela tem mais ou menos 1.200 clientes ativos e a gente vai tentar mostrar essa realidade para essas pessoas que são nossas clientes e também para pessoas que não sejam nossas clientes, que queiram contribuir com o que puderem. Perfeito. Cara, muito legal, Eduardo, muito bom, cara, a gente está trocando essa ideia aqui. Felizmente o nosso horário está chegando ao fim. Eu quero a oportunidade aqui de agradecer a tua presença, a tua dedicação, a tua brilhante contribuição aqui com o DN Talks. Poxa, muito agradável o bate-papo, a gente contar um pouco da tua história aqui para a turma que está nos acompanhando. Mais uma vez, meu irmão, obrigado pela presença, hein? Valeu! Eu que agradeço, Dean. Um abraço para todos. Continuem curtindo o trabalho muito bem feito que está sendo feito por você, Dean. E eu estou às ordens, se eu puder contribuir com mais alguma coisa, eu estou sempre às ordens de você, meu amigo, meu sócio e um cara que eu tenho muito respeito. Pô, legal, gente. Esse aqui foi mais um episódio do DN Talks Podcast. Não esqueça de curtir, compartilhar aí sempre a boa informação aí com os nossos ouvintes. Obrigado.